A história começa numa pequena cidade do interior chamada Vale Sereno. Lá vivia Isabel, uma jovem de 17 anos, sonhadora, apaixonada por desenho e com o coração cheio de planos para o futuro. Sua vida era simples, cercada de rotinas, café coado na hora, ônibus escolar barulhento e tardes desenhando no caderno velho que seu pai lhe deu. O pai, seu Antônio, era viúvo, um homem simples, rígido, mas extremamente protetor. Não era de falar muito, mas cada olhar seu carregava um peso de quem já viveu demais. Isabel, muitas vezes, se irritava com seu jeito seco e distante. "Você nunca me entende", ela dizia, ao que ele respondia com a mesma frase: "Você não entende agora, mas um dia entenderá." Essa frase ecoava na cabeça dela como um enigma. Parecia só uma desculpa para não explicar as coisas. Isabel achava que ele não confiava nela, que não havia como madura o suficiente. Mas a vida é imprevisível. O que parecia um dia comum transformou-se num divisor de águas. Uma ligação da polícia chegou naquela tarde. Seu Antônio havia sofrido um acidente na estrada. Isabel correu até o hospital com o coração apertado, desesperada. As últimas palavras trocadas com ele ecoavam em sua mente. Ela nunca pensou que uma discussão boba seria a última lembrança. Ali começava sua verdadeira jornada. O hospital tinha aquele cheiro frio de desinfetante e esperança misturada com medo. Isabel ficou horas esperando alguma notícia. Quando finalmente a médica apareceu, a notícia caiu como uma lâmina afiada. Seu Antônio não resistiu. Naquele instante, o tempo parou. As pessoas ao redor continuavam vivendo, mas dentro de Isabel tudo silenciou. A dor era tão profunda que não saía em lágrimas, só em um aperto sufocante no peito. Ela sentiu culpa, raiva, abandono. Lembrou das vezes em que ignorou os conselhos do pai, das discussões, da frase que agora parecia zombar da sua dor. "Você não entende agora, mas entenderá." Nos dias seguintes, tudo virou um borrão. O enterro foi cercado por vizinhos e conhecidos, mas Isabel não sentia a presença de ninguém. Em meio à dor, começou a revirar os pertences do pai. No fundo do armário, encontrou uma caixa antiga. Dentro, havia cartas, fotos antigas, recibos, cadernos de anotações e um diário com a caligrafia firme de seu Antônio. Isabel, tomada pela curiosidade, começou a ler, e cada página trazia uma revelação. O diário contava histórias que ela nunca imaginou, como ele deixou os estudos para cuidar da mãe doente, como perdeu um grande amor antes de conhecer sua mãe, e como enfrentou dívidas e humilhações para que ela pudesse estudar. Ele escrevia: "Às vezes, é preciso parecer duro para proteger o que amamos. Um dia, Isabel vai entender." Isabel começou a ver seu pai não como o homem frio que ela conhecia, mas como alguém que lutou em silêncio, amando do jeito que sabia. Ela começou a perceber. Talvez ele tivesse razão. Talvez ela não entendesse antes, mas agora começava a entender. Nos dias que se seguiram, Isabel se trancava no quarto todas as noites para ler o diário do pai. Cada página revelava um pedaço de um homem que ela pensava conhecer, mas na verdade mal compreendia. Ele falava de suas frustrações, de noites sem dormir pensando no futuro dela, de empregos que odiava, mas aceitava por necessidade. O que mais a tocou foi uma passagem escrita pouco depois da morte da mãe de Isabel. "Ela tem os olhos da mãe e o espírito livre que eu nunca tive coragem de ter. Preciso protegê-la, mesmo que ela me odeie por isso. É o preço de amar sem condições." Isabel chorava silenciosamente. O diário virou uma ponte entre o passado e o presente, entre a visão que ela tinha e a realidade que ele escondia. Seu pai nunca explicou tudo em vida, mas deixou ali, naquele caderno, as respostas que ela buscava. Ela começou a entender as preocupações, os nãos que a irritavam, os conselhos que pareciam exagerados. Era o amor de alguém que já tinha caído muitas vezes, tentando evitar que ela se machucasse do mesmo jeito. Um amor que, por não ser demonstrado com palavras doces, passou despercebido.
O maior choque veio quando Isabel encontrou uma carta endereçada a ela, lacrada. A letra do pai era mais cuidadosa do que nos outros escritos. Ao abri-la, encontrou palavras que nunca tinha ouvido dele em vida. Minha filha, sei que muitas vezes você me achou duro, frio ou até injusto. Mas eu dava o que tinha. Meu silêncio era cheio de amor, mesmo que você não entendesse. Se um dia estiver lendo isso, é porque já não posso mais estar ao seu lado. Mas espero, do fundo da alma, que agora você entenda. Essa carta despertou o gatilho da transformação emocional. Não era mais só uma jovem revoltada com o mundo. Era uma filha sendo confrontada pela complexidade do amor de um pai. Um amor que, como tantos outros na vida, não se entende no momento, mas se compreende no tempo certo. Aquela noite, pela primeira vez desde o acidente, Isabel dormiu em paz, com os olhos molhados, mas o coração aberto. A morte de seu Antônio deixou Isabel com mais do que saudade. Deixou responsabilidades. Aos 17 anos, ainda sem terminar o ensino médio, ela precisava lidar com documentos, contas e até decisões sobre a casa em que morava. Uma assistente social apareceu dias depois para conversar com ela, falando sobre a possibilidade de ir para a casa de uma tia distante, em outra cidade. Isabel, que até então só queria silêncio e solidão, foi confrontada com o peso da vida real. Sentiu-se como se estivesse afundando num mar revolto, sem ninguém por perto. Ela pensou em desistir, vender a casa, abandonar tudo, sumir. Mas então lembrou da carta do pai e de uma frase que estava escrita logo no fim: "Você é mais forte do que imagina. Se eu não puder estar aí para te lembrar disso, espero que encontre sua força nas escolhas que fizer." Essa frase acendeu nela um gatilho poderoso, o da autorresponsabilidade. Pela primeira vez, Isabel percebeu que sua dor não poderia ser uma prisão, precisava ser combustível. Ela decidiu que não deixaria o passado decidir o futuro. Resolveu que ficaria na cidade, terminaria os estudos e lutaria para realizar o sonho que sempre teve: ser ilustradora. Com a ajuda de uma professora, conseguiu uma bolsa para estudar desenho digital online. Começou a compartilhar seus trabalhos na internet e, para sua surpresa, as pessoas começaram a se identificar com suas ilustrações, que falavam sobre luto, saudade e recomeço. Cada arte era uma conversa com o pai. Cada traço, um grito silencioso de alguém que começou a entender com dor, mas também com amor. Isabel estava renascendo, aos poucos, e junto com ela, uma nova história começava a ser escrita. Com o tempo, Isabel transformou sua dor em arte. Seus desenhos começaram a ganhar visibilidade nas redes sociais, e o que antes era um caderno escondido, agora se tornava uma página pública, onde outras pessoas também encontravam conforto. Ela recebia mensagens todos os dias. Pessoas contando sobre pais ausentes, perdas recentes, relações mal resolvidas. Cada história que chegava reforçava a percepção de que o amor, muitas vezes, só é compreendido depois da ausência. Isabel passou a incluir nas descrições dos seus posts trechos do diário do pai, transformando as palavras dele em pequenas doses de esperança para quem, como ela, carregava dúvidas e arrependimentos. Um dia, recebeu uma mensagem diferente. Era de um senhor chamado Elias, um amigo de juventude de seu Antônio, que reconheceu o nome e as histórias nos desenhos. Elias contou coisas que nem o diário havia revelado, como seu Antônio recusou uma grande oportunidade de trabalho em outra cidade só para não afastar Isabel da escola que ela amava, como ele enfrentou preconceito ao ser pai solo e como sempre falava com orgulho da filha, mesmo que nunca demonstrasse isso em voz alta. Essas palavras caíram como mais um raio de verdade no coração de Isabel. Ela percebeu que as pessoas muitas vezes amam em silêncio, não por falta de sentimento, mas por não saberem como demonstrar. Seu pai era um desses casos, um homem que amava nos detalhes, nas atitudes, nos sacrifícios. Nesse momento, ela decidiu criar uma série de ilustrações com o nome "Você não entende agora, mas entenderá". A série viralizou. Pessoas do Brasil inteiro começaram a compartilhar,
a se identificar, a chorar e agradecer por aquelas mensagens. Isabel havia encontrado sua missão: transformar histórias invisíveis em arte visível e, através disso, manter viva a voz de seu Antônio, uma voz que, mesmo calada pela morte, continuava ecoando em cada vida que tocava. O sucesso da série Você Não Entende Agora, Mas Entenderá ultrapassou o que Isabel jamais poderia imaginar. Uma editora entrou em contato com ela, propondo transformar seus desenhos e as histórias que os acompanhavam em um livro ilustrado. No começo, ela hesitou. A ideia de expor tanto da sua vida, das dores íntimas, parecia assustadora. Mas, ao reler o diário do pai, algo mudou. Ali havia uma anotação que ela não lembrava de ter visto. Se eu pudesse ensinar algo a ela, seria: nunca se esconda. Porque quando a gente se permite ser visto, a gente permite que outros se enxerguem também. Essas palavras despertaram nela o gatilho da contribuição. Isabel percebeu que sua história não era só dela. Era de milhares de pessoas que viviam dramas silenciosos, que carregavam feridas escondidas e que precisavam ouvir que não estavam sozinhas. Ela aceitou o desafio. O livro se chamou Cartas de um Pai Silencioso, e cada capítulo começava com uma frase do diário de seu Antônio, seguida por uma ilustração que traduzia aquela emoção. Na contracapa, a mesma frase que virou o fio condutor de tudo: Você não entende agora, mas entenderá. O lançamento foi um evento pequeno, numa livraria de bairro, mas lotado. Pessoas choravam ao ver os desenhos, outras abraçavam Isabel como se fossem velhas conhecidas. Uma senhora se aproximou com os olhos marejados e disse: O seu pai me ensinou a perdoar o meu. Aquela frase ficou gravada em Isabel. Ela entendeu que seu pai havia deixado um legado sem saber e que agora, através dela, esse legado se multiplicava. A arte virou missão, a dor virou propósito e a ausência, uma presença silenciosa que guiava cada decisão. Isabel havia deixado de ser apenas uma filha de luto. Agora era uma ponte entre histórias e corações, entre o que não foi dito e o que ainda precisava ser ouvido. Com o sucesso do livro e o crescimento nas redes sociais, Isabel passou a ser convidada para eventos, palestras e feiras literárias. Em cada um deles, ela encontrava pessoas que se emocionavam com sua história e compartilhavam as próprias dores. E, repetidamente, ouvia algo em comum: eu nunca consegui falar isso com meu pai e mãe, e agora talvez seja tarde. Essas conversas abriram uma nova ferida em Isabel, não de tristeza, mas de urgência. Ela entendeu que muitas pessoas carregam culpas e palavras não ditas por toda a vida. Decidiu, então, criar um projeto social chamado Vozes Guardadas, onde jovens poderiam escrever cartas para seus pais, vivos ou falecidos, dizendo tudo o que nunca conseguiram dizer. As cartas eram publicadas com permissão, em um blog que logo se tornou uma comunidade de desabafos e reconciliações emocionais. Ali, o que antes eram cicatrizes escondidas, agora se tornavam pontes de empatia. Pessoas de diferentes idades, religiões, classes e histórias, unidas por uma dor universal: a de amar alguém que não pôde ou não soube amar do jeito esperado. Em uma dessas cartas, Isabel leu um trecho que a marcou profundamente. Quando meu pai dizia não, eu ouvia rejeição. Hoje, percebo que era cuidado disfarçado. Demorei décadas para entender, mas entendi. Essas histórias fortaleceram ainda mais a missão de Isabel. Ela percebeu que seu papel não era ser artista apenas, era ser instrumento de cura. Nesse ponto da narrativa, o público se vê confrontado com sua própria história. Quem nunca julgou um pai ou uma mãe sem saber o que eles carregavam? Quem nunca pensou que não foi amado, quando na verdade foi amado do jeito que o outro sabia amar? Isabel não era mais só uma jovem que perdeu o pai. Agora, ela era o espelho de todos que precisavam entender suas próprias dores, seus próprios silêncios familiares. E nesse espelho, cada um começava a entender que, às vezes, o amor só faz sentido depois que a dor nos ensina a enxergar. Isabel já não era mais a adolescente que gritava contra os nãos do pai. Agora,
Aos 23 anos, com o livro publicado, o projeto social em expansão e novos convites surgindo, ela se via diante de uma pergunta inevitável. O que eu teria feito diferente se soubesse tudo isso antes? A resposta? Nada, porque só o tempo foi capaz de ensinar o que nenhuma conversa teria conseguido na época. E é exatamente aí que reside a força do tema. Você não entende agora, mas entenderá. Isabel passou a incluir essa reflexão em suas palestras. Um de seus discursos mais impactantes foi feito em uma escola pública para jovens de 15 a 17 anos. Ela contou sua história, mostrou os desenhos e disse: "Se hoje eu pudesse voltar no tempo, eu não pediria para o meu pai mudar. Eu pediria para mim mesma ouvir com mais calma. Porque o que parece rigidez muitas vezes é amor tentando nos proteger." A sala antes barulhenta ficou em silêncio. Professores choravam. Alunos escreviam bilhetes para entregar aos pais em casa. Aquilo virou rotina em suas palestras. Tocar o público tão profundamente que não sobrava espaço para o orgulho, só para o arrependimento e para a vontade de recomeçar enquanto ainda há tempo. Foi nesse momento que Isabel percebeu que sua história já não era mais sobre o pai. Era sobre o que cada um faz com o tempo que ainda tem com quem ama, sobre como o tempo pode ser um mestre cruel se ignorado, ou um aliado generoso se aproveitado com sabedoria. Ela terminou aquela palestra com uma frase que viria a se tornar sua assinatura como artista e palestrante. Você não precisa entender tudo agora, mas precisa estar disposto a compreender antes que seja tarde. Com o passar dos anos, Isabel deixou de buscar explicações para tudo que viveu. Ela entendeu que compreender não era justificar nem apagar a dor. Era aceitar que mesmo nas falhas havia amor, que mesmo nos silêncios existiam tentativas, e que nem todo carinho se manifesta em abraços ou palavras doces. Às vezes, ele vem em forma de proteção, de esforço calado, de renúncia. Essa compreensão não apagou as cicatrizes, mas as transformou em marcas de crescimento. Isabel se libertou da culpa por não ter entendido seu pai em vida e também perdoou a si mesma por ter sido uma filha que, em alguns momentos, julgou demais e ouviu de menos. Em uma de suas postagens mais emocionantes, ela escreveu: "Meu pai não foi perfeito, mas ele me amou com tudo que tinha, do jeito que sabia. E hoje, com tudo que sou, eu o compreendo e o perdoo e me perdoo. Porque quando a gente entende, a gente se liberta." Isabel começou a receber mensagens de pais, mães, filhos, avós, gente que ligou para os pais depois de anos, que escreveu cartas nunca entregues, que chorou abraçado a um álbum de família. Ela havia criado, sem perceber, um movimento de reconciliação emocional no silêncio das redes sociais. E no centro disso tudo, uma verdade permanecia firme como um pilar invisível. Você não entende agora, mas entenderá. Essa frase, que antes doía como um castigo, agora era um lembrete de esperança, porque mostra que a dor tem prazo, e o entendimento também. À medida que Isabel tocava outras vidas, ela também ia curando a sua. E naquele ciclo de dar e receber, de entender e ser compreendida, ela descobriu algo ainda mais poderoso do que o amor: a empatia. Anos se passaram desde aquele dia no hospital. Isabel, agora uma mulher feita, caminhava pelas ruas de Vale Sereno não como a menina que desenhava em cadernos escolares, mas como uma voz viva de muitas histórias caladas. Ela havia construído uma carreira sólida como ilustradora, escritora e palestrante. Mas mais do que isso, havia se tornado um símbolo silencioso de algo que o mundo precisava desesperadamente: compreensão. Num fim de tarde, Isabel voltou ao lugar onde tudo começou, a casa onde viveu com seu pai. Agora reformada, abrigava um pequeno centro cultural batizado de Casa Antônio, onde jovens aprendiam arte, escrita e expressão emocional. Era um projeto gratuito, sustentado pelas vendas do livro e por doações de pessoas tocadas pela história dela. Na entrada da casa, uma placa simples exibia uma frase, gravada em madeira: "Você não entende agora, mas entenderá." Naquela tarde, Isabel subiu até o antigo quarto do pai, o mesmo onde encontrou o diário que mudou sua vida.
Sentou-se na cadeira, respirou fundo e sorriu. Lá fora, ouvia o som de risadas de adolescentes aprendendo a desenhar. Aquela casa, que um dia foi silenciosa e dolorida, agora transbordava vida. Transbordava amor, do tipo que se aprende aos poucos e que só se reconhece com o tempo. Ela abriu um novo caderno, agora seu próprio diário, e escreveu: Hoje entendo que o amor que não se entende de imediato, às vezes, é o mais verdadeiro. Obrigada, pai, por me amar do seu jeito. Eu entendi. Tudo fez sentido. A dor, a ausência, a descoberta, a transformação. Isabel não se tornou quem era apesar do que viveu. Ela se tornou quem era por causa disso. E o mais importante, sua história agora era a história de muitos. Porque, no fim das contas, todo mundo carrega alguém que amou sem entender, ou que não entendeu como foi amado. Isabel mostrou que o tempo cura, mas a coragem de olhar para dentro é o que liberta. Talvez você ainda esteja no meio do caminho, tentando entender pessoas, decisões, silêncios e dores que não se explicam com facilidade. Mas se existe algo que essa história nos deixa, é a certeza de que o tempo revela verdades que o coração ainda não consegue enxergar. Nem todo amor é barulhento. Nem toda proteção vem em forma de carinho. Às vezes, o cuidado se disfarça de rigidez, e o amor mora exatamente onde achávamos que faltava. Se esta história tocou você, leve isso como um convite. Olhe para o seu passado com mais empatia, para as pessoas com mais compreensão e para si mesmo com menos culpa. Nem sempre entender tarde significa perder. Às vezes, significa amadurecer. E enquanto houver tempo, ainda é possível ouvir, falar, perdoar e amar de um jeito mais consciente. E se hoje você ainda não entende, tudo bem. Confie no processo. Porque quando o entendimento chega, ele não vem para ferir, vem para libertar.